Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar o cálculo diferencial e integral sob contexto da análise real. Dando prosseguimento, então, vamos tentar apresentar as fórmulas fundamentais de integração, né? A primeira fórmula fundamental de integração é a seguinte: a integral de linha da derivada em relação a x aplicado sobre f minúsculo de x, aqui infinitésimo de x, isso deve ser f minúsculo de x mais uma constante numérica k, onde k é uma constante numérica pertencente ao espaço contínuo dos reais. Então, como nós podemos certificar-nos de que esse resultado está correto? Existem duas maneiras. A primeira é utilizando a soma de séries infinitas, a soma de infinitos termos de uma série infinita, tal como apresentado por Riemann. A outra maneira, outro método é derivar o resultado da integral e verificar se o resultado da derivação é rigorosamente igual à função que está sendo submetida ou a que está submetida ao processo de integração. De modo que nós podemos aplicar o operador de derivada em relação a x aplicado sobre f minúsculo de x mais k, e então nós temos derivada em relação a x aplicado sobre f de x mais derivada em relação a x aplicado sobre k. Então isso é derivada em relação a x aplicado sobre f de x mais zero, que é igual a derivada em relação a x aplicado sobre f de x, de modo que essa integral está devidamente correta. Bom, essa é a primeira fórmula. Vamos apresentar aqui uma segunda fórmula fundamental. Então esse é o teste a ser realizado, e o que nós encontramos aqui, a mesma função que está sendo submetida ao processo de integração. Muito bem, uma outra propriedade é de que o processo de integração, a integral de linha aplicado sobre a função f1 de x mais a função f2 de x, infinitésimo de x, isso é igual a integral aplicada sobre f1 de x, infinitésimo de x, mais integral aplicada sobre f2 de x, infinitésimo de x. Então, agora, como que nós podemos testar esse resultado de uma determinada maneira mais trivial ou menos complexa? É aplicando o operador de derivada em relação a x sobre o resultado. Aqui, integral de f de 1 de x infinitésimo de x mais integral f2 de x infinitésimo de x. Então isso é derivada em relação a x aplicado sobre a integral de f1 de x dx mais derivada em relação a x aplicada sobre a integral de f2 de x dx. Então isso é o processo de integração e o processo de derivação. Esses operadores, por assim dizer, são do tipo comutativos quando estão multiplicando, de modo que